a partir do dia 9 e se estenderão até 13 de agosto nas igrejas, nas igrejas da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, padre. Mais uma... Antes disso, eu quero parabenizá-lo. Ontem foi o dia do sacerdote e eu quero, em nome da comunidade, parabenizar, registrar o importantíssimo trabalho que vocês fazem na nossa comunidade, de serem pastores das almas e desse rebanho imenso que é a comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o senhor e os demais companheiros. Uma boa tarde. Boa tarde, Jalmo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Província. Uma grande alegria estar aqui. Hoje é a primeira vez nos novos estúdios da Rádio Província. As outras vezes estava ainda em outra peça. Perfeito. E agora aqui nesse moderno e tecnológico estúdio da Rádio Província. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, padre. A gente tem que evoluir também, né? Pois é, um evento importante, as missões, né, padre? Fala para nós aí do que consiste, como é que é o trabalho dos missionários e a consequência que me parece que não se resume só nas missões. Esse é um marco de evangelização que a igreja tem em determinados períodos, é isso? Isso, essas missões elas têm um diferencial, Jalmo e ouvintes, elas estão marcando 100 anos do martírio, ou seja, da morte do Padre Manuel e do Coroinha Adílio. É interessante para a nossa comunidade em especial, porque na última viagem feita pelo padre, eles rezaram a missa em Paris. Paris. Que hoje. A história conta, era o antigo nome do distrito de Tenente Portela. Isso. E daqui eles foram até a colônia militar, ali na Argentina. Sim. E depois aonde foram mortos em direção a Três Passos. Pois é, nosso local presente nessa história. Uma história, aliás, a história religiosa, mais história não, um acontecimento mais importante. Tanto é que hoje eles são mártires e beatos, né? O Manuel Adílio, né? Isso aí, por causa disso, por essa vivência de fé, por essa entrega que não é uma entrega feita distante, daqui em terras distantes, mas uma entrega feita pelo nosso povo aqui. Perfeito. As pessoas aqui do nosso município, nossos antepassados, viveram isso, provaram disso e por isso nós celebramos com tanto empenho essa história do centenário do martírio. Que bacana esse registro. Foi em 23, né, padre? 24. 24, o centenário do ano que vem. Isso, nós estamos 99 anos entrando, a gente entra no ano anterior, sempre no começo do ano para o centenário, né? Para fechar com o centenário. Claro, com o centenário. A história, Jalmo, da igreja, ela se confunde com a história da população. Sem dúvida. Mesmo aqui em Portela, vocês sabem disso melhor do que eu, a história da igreja com a emancipação do município, o padre Albino na linha de frente. Teve um papel, eu sou historiador, padre, tem um papel preponderante. Isso. O padre Albino, eu vou contar um detalhe que talvez você não saiba, nós estamos conversando, meu programa o padre Albino, antevendo que poderia haver conflitos entre famílias e interesses da comunidade católica, quando da emancipação de Tenente Portela, pois havia Romário Rosa Lopes, Marcelino Parzianello, havia o seu Cerezer, haviam 8 ou 9 lideranças capazes e interessadas em disputarem a prefeitura. E ele, entendendo que a primeira disputa política poderia criar atritos e choques, ele sugeriu que se indicasse como candidato único o ex-prefeito de Santa Rosa, e que trabalhava aqui como inspetor de terras, o engenheiro Arthur Ambros, e prevaleceu. Tão importante a presença da igreja. Esse é um evento esporádico da história, claro, mas teve uma presença aqui em Portela muito grande na evolução do nosso município. Essa história ele relatou toda no livro Tombo, que hoje eu tenho acesso como pároco, perfeito. Toda a história da criação do hospital, tudo, quer dizer, mas eu estava... Ele esteve presente em todos esses eventos, mas vamos voltar nessa aproximação da nossa história e da história da igreja na comunidade. Por isso, então, assim, a igreja foi assim durante os anos e nós queremos continuar sendo assim. E o Padre Manuel, na época de 1924, enfrentava os conflitos entre chimangos e maragatos que disputavam o poder. Revolução assisista na época. Isso. E nessa época, por exemplo, a degola era uma prática comum, né? A morte das horrorosa, mas comum, né? Infelizmente. E o padre, obviamente, em Nonoai, atendendo a toda a região como pároco Nonoai, começou a pregar a paz, a concórdia, a bonança, a pacificação. Enfim, pacificação entre os povos e, claro,
desagradou Claro. aqueles que estavam no poder. Um dos fatos, assim, só para citar Sim, vários né? fatos, Por né? favor, tá interessante. O padre Manuel enterrava os mortos e, na época, em Nonoai principalmente, os mortos do lado oposto eram deixados expostos para serem devorados por feras ou corvos, ou sei lá, Os urubus, né? adversários, que eram duas forças, eram as legalistas, que representavam o governo da província, e eram os revolucionários, os maragatos, que representavam os interesses de quem queria depor o governo da província. Exato. Então imagina que balaio de tripa, gamela de tripa, o padre se envolveu, né? É verdade. Além disso, ajuda também ele fundou escolas, ele tornou a casa paroquial uma escola para ensinar as crianças, ele ajudou, fez uma olaria, ensinou a fazer tijolos, enfim. Mas despertou ódio. Os fatos que ele havia vindo fazer. Mas ele não se abateu. E precisando vir a Três Passos para batizar e fazer enterros e fazer casamentos, ele tinha um menino, o Adílio, que o acompanhava na missão. O Coroinha. O Coroinha. E o Adílio sabia disso, sabia do perigo que o padre corria. E o padre disse: Adílio, não vai junto, porque eles estão me ameaçando e podem me matar. E isso as irmãs do Adílio nos contaram, porque elas faleceram há pouco. Olha só as que interessante esse do depoimento que o senhor está nos dando aí. Então, a Zumira, que é uma das irmãs dele, um dia nos contou que a mãe disse assim, a mãe do Adílio: Adílio, você está com o pé machucado, você tem um pezinho cortado, enfim, né? Não vai com o padre, é longe a viagem. E o Adílio disse: não, mãe, eu preciso ir junto com o padre levar o evangelho para aquele povo também, que éramos nós, que estávamos no trajeto aqui do caminho. Então, claro, a história toda nós já sabemos, claro. Né? Lá pelas alturas amarraram eles. O local foi exatamente ali, na chegada a Três Passos, quando nós chegamos daqui, lá naquele bosque. Era Feijão Miúdo, hoje é Padre Gonzales. Padre Gonzales, né? E torturaram eles e os fuzilaram ali. Né? E depois, claro, toda a história a gente foi tendo essa devoção. Mas eu quero dizer assim, Djalmo e ouvintes, Sim. Nós sabemos muito bem que santo não faz milagre. Isso é algo que precisa ficar claro para nós. Sim. Às vezes há quem diga, né, os católicos adoram santos, tudo isso. Não. Nós sabemos que quem faz milagre é somente Deus, e Ele tem todo o poder, a glória e o louvor. Mas os santos podem ajudar-nos a pedir. Podem interceder. A intercessão, né, que ajuda a pedir. Então, nós temos esse marco na nossa história, da igreja regional, do nosso município. Então, nós estamos preparando o nosso povo para essa passagem aqui dessas missões. Uma história de entrega, devoção e fé. Pois é, e como é que vai ser como é que ocorre esse ano aí as missões? Então, virão padres de fora? Sim. Quem? Nós teremos uma equipe missionária liderada pelo padre Tiago Volman, e mais uma equipe que nem eu não sei direito quem é, porque eles chegam, né, uma equipe aí de 8 a 10 ou 15 missionários para visitar a nossa comunidade. Farão visitas domiciliares aqui na cidade, também interior, no comércio nas rádios. Então já deixo aqui o pedido e o estamos convite. Aguardando a vinda deles aí, e abriremos os microfones para que essa visita se multiplique bastante. Ótimo. E vamos visitar então o comércio. Se o senhor permite, rapidamente ler o roteiro para a nossa comunidade. Por favor, eu trouxe para isso. Ótimo. Nós temos aí então no dia 9, às 9 horas da manhã, a missa, que é a missa da saúde da matriz, normalmente. Ali nós teremos então a abertura da missão, com a apresentação dos missionários e também do trabalho todo vindo de fora. Na cripta nós estamos montando um museu chamado Museu Itinerante, que vai contar a história deles. Esse museu funcionará na cripta todas as manhãs e todas as tardes. Uma ótima oportunidade para as pessoas terem uma proximidade e conhecerem melhor, né? Com a história deles, com certeza. Então já falei com a Secretaria de Educação, já convidei para aquelas escolas que quiserem, claro, pessoas, povo em geral, terão ali um museu que funcionará manhã e tarde. Na quarta noite nós teremos então a visita nas capelas do bairro Isabel, Santo Isidro, lá do Bom Plano, Santa Catarina, que é no Saltinho, e a capela também São Vicente de Paulo, no bairro Rubino Marrone. Perfeito. Na quinta-feira, dia 10, às 9 horas, a Santa Missa e visita na comunidade Santa Cruz.
Às 10h30 nós vamos visitar o comércio, eles vão sair visitando todo o comércio da nossa cidade, os missionários levando uma palavra de fé, uma lembrança, marcando a passagem por aqui. E às 19 horas à noite, na quinta-feira, nós teremos na Igreja Matriz a primeira noite do Tríduo, onde teremos essas 3 noites, iniciando na quinta-feira, com bênção às crianças e aos jovens, para na quinta-feira à noite. E também vamos na Capela São Leopoldo, Lajeado Lereno, São Sebastião e São José do Braço Forte. Na sexta-feira, às 9 horas, vamos lá na comunidade Santa Rita de Cássia. Também nessa manhã, os missionários vão visitar o hospital, onde vão fazer a visita onde é possível adentrar junto aos doentes e culminando também com a missa ali no hospital. Às 10 horas, nós vamos fazer uma visita ao centro administrativo, na prefeitura, para também ali abençoar, em nome da equipe que ali trabalha todo o nosso município, os trabalhos conduzidos pelo nosso município. E ainda não entrei em contato, Jalmo, mas gostaria muito de visitar também a Câmara Municipal. Perfeito. De noite, nós temos a segunda noite do Tríduo na Matriz com bênção da saúde. E às 19 horas, nós vamos lá na Capela Sagrado Coração de Jesus, na comunidade São Miguel e na cidade de Vista Gaúcha e também lá na Capoeira Grande. No dia 12, às 9 horas da manhã, a missa na Capela Santa Lúcia do Barreiro. Vamos na praça, os missionários vão na praça lá em cima do Banco do Brasil. Eu não sei se tem um nome aquela praça. Tenente Bins. Ela não é essa? Não, essa é aqui, Tenente Paiva. Tenente Paiva, em cima do Banco do Brasil. Tenente Isso. Paiva. Tenente Bins, Tenente Paiva. Então, lá na e Tenente Portela da Prefeitura. Ótimo. Então lá na Tenente Paiva, então estarão lá os missionários acolhendo os transeuntes, né, e todos aqueles que quiserem passar por lá. Teremos também às 2 da tarde, na sexta-feira, no sábado, na comunidade São Pedro, Santos Anjos, Três Mártires, Nossa Senhora Auxiliadora e São Luís. E também à noite, no sábado, dia 12, nós teremos a terceira noite do Tríduo e fechamento das missões com bênção para as famílias e missa lá na capela, aqui no bairro Paludo, sim, dos Beatos Manuel e Adílio. E no dia 13, domingo, nós vamos então todos para a Barra do Guarita. Em meio a esse tempo, Jalmo e ouvintes, eles estarão visitando casas, né? Sim. Aqui são os compromissos oficiais, perfeito, os dias de missa e tudo, né? O enorme do roteiro, né? Eu estava observando. Vai ter trabalho disso a semana toda aí. A paróquia é imensa, a paróquia é grande, sim, é grande, e eles ficam poucos dias, mas nós vamos tentar fazer este marco aqui na nossa paróquia, em relação a isso, né, a homenagem desses grandes homens que passaram por aqui, que morreram, deram sua vida pelo Evangelho, pela fé no Cristo ressuscitado. Pois é, padre. Dado o roteiro, falamos um pouco aí sobre também essa história interessantíssima dos Beatos Manuel e Adílio. Então, o pessoal está convidado aí a participar, a receber com entusiasmo os nossos missionários, que terão todo esse roteiro, é intenso mesmo, né? Durante todos esses dias. Eu via numa entrevista sua, não sei aonde, que mesmo depois que eles forem embora, o trabalho continua. Continua o trabalho, nós vamos tentar continuar essa divulgação, sim, da causa, né? Chamado Causa. A causa da canonização, para que eles se tornem mais conhecidos, né? E as pessoas possam, eu conheço assim no Noai bastante, não sei se os ouvintes, alguém não conheça, no santuário dedicado a eles, sim, tem uma sala dos milagres que é imensa, de pessoas que vão até lá pedindo cura. E deixam algum registro. Um registro, uma foto, bacana, uma muleta, um pé de cera que manda fazer. Sim. Teve a cavalgada, até um dos filhos meus participou dessa cavalgada, então, e ele me contava de toda essa recepção e a importância lá. Marcos devocionais, né? Exatamente. É muito importante, interessante para nós, e o trabalho vai continuar, como a nossa missão não pode parar, também como padres, né? Que estamos sempre na lida. Ok. Padre Daniel, eu sei que o senhor tem compromissos, foi muito boa a conversa com o senhor, nós estamos abertos aí, no decorrer inclusive das missões, para darmos uma abertura maior a esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu agradeço muito a sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Dr. Jalmo, obrigado a sua equipe, obrigado os microfones, de ter aberto os microfones da Rádio Província para nós. Conte conosco, com a nossa bênção, e peço também aos ouvintes que sejam abençoados pela gloriosa intercessão dos Beatos Manuel e Adílio. Obrigado. Graça e nobreza, Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza.
céu se estampa